Senhoras e senhores, boa tarde. Convido os senhores vereadores, senhoras vereadoras a ocuparem os seus lugares no plenário. Vamos dar início à nossa audiência pública, terceira audiência pública do terceiro período. Convido as seguintes autoridades para compor a nossa mesa. Senhor Ivan Scheble, secretário de Saúde. Cíntia Helena Cunha de Oliveira Freitas, subsecretária interna de Regulação. Karina Fabre Campos, gerente do Departamento de Regulação Ambulatorial. Dr. Marcelo Maróculo, responsável técnico da Coordenadoria de Serviços de Referência em Doenças Raras, do HU. Paula Bruno de Martim, coordenadora do Centro de Doenças Raras do Hospital Universitário. Fernanda Nunes, representante da Abralinf, Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares. Daniele Braga Pena, representando o Departamento de Internação Domiciliar, DIO. Convido também nossa amiga Rita de Cássia Barbosa, representando aqui o nosso Biel. Por aí mesmo? Tá bom, minha amiga. Representando o secretário de Direitos Humanos, Gabriel dos Santos Rocha. O Wellington de Assis Moraes, setor de regulação. O deputado Betão justifica sua ausência por estar em viagem a caminho de Juiz de Fora. Por esse motivo, não consegue chegar a tempo. Audiência pública também a senhora Marília Bonotto Marques, presidente do Movela. Seja bem-vinda, Marília. O tema da nossa audiência pública é tratamento das doenças raras no município, conquistas, desafios e perspectivas dos pacientes. Neste momento, então, damos aberta a terceira audiência pública do terceiro período legislativo, atendendo ao requerimento número 689/2024 da vereadora Cida Oliveira. Nossa audiência pública é transmitida pela JF-TV, a TV digital da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e também pelo YouTube, no canal da Câmara Municipal. As inscrições para o uso da palavra podem ser feitas na mesa ali fora e durante o espaço devido será aberta a palavra a quem ali se inscreveu, nosso público presente. Também podem ser enviadas perguntas pelo nosso WhatsApp da Câmara Municipal, 991830706. 991830706. Importante ressaltar que a Câmara Municipal concede a oportunidade a todos que aqui participam desta audiência de usar a palavra, desde que inscritos e serem ouvidos de forma transparente e igualitária. Cada cidadão pode expressar sua visão, inquietação, sugestão e esclarecimento sobre o tema desta audiência pública, ciente de que a responsabilidade por suas palavras é individual. Vamos então fazer a abertura da nossa audiência, concedendo a palavra à vereadora Cida Oliveira, proponente. Também no plenário já estão presentes vereadora Laís Perru e vereador Dr. Antônio Aguiar. Com a palavra, a vereadora Cida Oliveira. Então, boa tarde a todas e todos, aos trabalhadores dessa casa, ao vereador Dr. Antônio, à vereadora Laís, e as pessoas, os convidados que aqui estão para essa nossa audiência. Gostaria aqui de saudar ao nosso secretário de Saúde, Dr. Ivan, a Cíntia Helena Cunha, subsecretária interina de Regulação,
Karina Fabre Campos, da Regulação Ambulatorial, Dr. Marcelo Macedo, Maróculo, né? Maróculo, responsável técnico da Coordenadoria de Serviços de Referência em Doenças, Paula Bruno de Martim, coordenação do Centro de Doenças Raras do Hospital, Fernanda Nunes, representando aqui a Brinif, Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares, Daniele Braga Pena, representando o Departamento de Internação Domiciliar, senhora Rita de Cássia Barbosa, representando o nosso subsecretário, o nosso secretário, né, o Gabriel, o Wellington de Assis Moraes, setor de regulação, Marília, nossa companheira aí das lutas, e o deputado Betão, que não está aqui presente, então, portanto, não, né, não cabe isso. Bom, feito né, essa saudação aqui a todos e todas, né, a nossa doutora Cida, o presidente, vou começar que, algumas semanas atrás, estive na Ciranda dos Raros, na mesma semana que acontece o Dia Mundial das Doenças Raras. Foram momentos de aprendizado, conscientização e de grande emoção. Foi tão grande emoção que eu trouxe para, não vou ler toda, mas a música, né, que foi feita, e aí eu vou ler um trecho que eu achei essencial e muito importante naquele momento, e eu acho que ele diz muito para nós. Saúde é para todos. Temos direitos iguais. Se os pacientes são raros, que não sejam raros os profissionais. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos juntos de mão dadas o Brasil mobilizar. Então, eu achei extremamente importante, muito bem feito, porque eu acho que essa nossa audiência, ela vai retratar isso aqui hoje. E também gostaria de mencionar o vídeo que foi feito, né, de vocês, achei excelente, então, parabéns. Eu acho que é assim, a gente tem que dar visibilidade para as questões, né, e para a gente chamar a atenção daqueles, assim como eu, não acumulava informação, e hoje, em função desse quadro, de vocês trazerem à tona essa discussão, a gente tem acompanhado. Bom, mas além do sentimento de admiração que sinto por todos que não descansam nessa batalha, fica ainda com o sentimento de revolta contra as injustiças. Me incomoda demais a forma pelo qual muitos avanços ainda esbarram no dinheiro. É a lógica cruel do sistema capitalista, do setor privado, dos planos de saúde. O lucro parece estar acima da qualidade da vida e da dignidade humana. Pergunto aqui de maneira direta: é possível botar preço na vida das pessoas? Se o tratamento for caro, o que fazer quando não se tem dinheiro necessário? Desistir? Não, não. A luta não para e partimos dele para alcançar respeito e mudanças profundas nessa realidade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem 13 milhões de pessoas que sofrem com doenças raras. É um desafio que exige muito mais do que discurso bonito. E para não ficarmos refém dessa lógica do lucro que falei, os serviços públicos precisam se adequar, absorver as atualizações médicas e de atenção social. Ou seja, precisamos de mais recursos, mais investimentos. No Brasil e no mundo, é muito forte a influência dos grandes empresários pela destruição dos serviços públicos. Para eles, o SUS
custa caro demais. As universidades públicas que promovem pesquisa em favor da inovação e melhoria de vida são um gasto absurdo. Quem nunca escutou aquela lorota de que é preciso enxugar o orçamento do Estado? O que eles não dizem é que vão enxugar orçamento às custas do atendimento à população em serviços essenciais. Bom, eu não sou dessa opinião e acho que precisamos reivindicar cada vez mais verba pública para serviços públicos. É um cabo de guerra e nós sabemos de que lado puxar. Então, nessa audiência, certamente teremos uma boa oportunidade de debater tudo isso e refletir sobre soluções práticas para atenção às pessoas com doenças raras. O que podemos melhorar para alcançar um diagnóstico precoce? Como abordar o problema na capacitação dos servidores municipais? O que precisamos aprimorar no atendimento do hospital universitário? Então, gente, esse é o nosso debate, essa vai ser a nossa discussão, né? Então, eu digo aqui a todos que estão aqui convidados, o microfone é de vocês. Contem, né, com o meu apoio para essa luta, né, nessa grande demanda, né, que traz aqui a essa discussão nessa casa. Então, obrigada aí mais uma vez a todas e todos. Muito bem, vereadora Cida. Nós vamos já, então, vamos dar início aqui, dando a palavra às pessoas que aqui estão presentes e se inscreveram, tá? Primeiro, a senhora Débora Calana. Se eu errei aqui o nome, por favor, corrija. Portadora da Stiff Person Syndrome, correto? Se eu errei seu nome, você corrija, por favor. Só um minuto, arruma o som aí, abaixa o microfone para não esconder o... Está sem som. Vamos ligar o microfone, por favor. Só um minutinho, tá? Vai funcionar, hein? Aí, não falei? Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de vir aqui hoje falar um pouquinho da minha história. Me chamo Débora Calana, tenho 42 anos, sou portadora da Stiff Person Syndrome, que é uma síndrome neurológica raríssima que acomete 1 a cada 1 milhão de pessoas. Infelizmente, 99% dos médicos ainda não conhecem a síndrome. Além de ser uma síndrome muito agressiva, ela me torna invisível perante a sociedade. Infelizmente, no dia de hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda me criticam, duvidam da minha síndrome. Eu tenho o diagnóstico dado pelo Dr. Acari, da FUNESP de São Paulo, que é especialista em doenças neuromusculares. E as pessoas criticam, acredito que deva acontecer com vocês também. Falam, ela está arrumadinha, ela está maquiada, então ela não tem nada. Inclusive, eu vi anteontem falando que eu não tenho deficiência nenhuma. Isso é capacitismo. Capacitismo é crime. Eu demorei 10 anos para ter o meu diagnóstico correto. Eu sofri durante 10 anos para ouvir do Dr. Acari que eu vou parar numa cadeira de rodas, que eu preciso me preparar porque meu corpo vai parar. E ainda assim, sou obrigada a ouvir da sociedade que eu não tenho nada. Gostaria de deixar aqui o meu apelo, porque Juiz de Fora ainda não tem preparo para lidar com as pessoas com deficiência. Juiz de Fora não está preparada
para receber as pessoas com deficiência. E não digo só por mim, digo todas as deficiências, tanto físicas quanto ocultas. Então, deixo aqui o meu apelo para que vocês olhem mais por nós, pessoas com deficiência, que usem, que a população aprenda a usar o termo certo, porque não é deficiente, porque antes de sermos deficientes, somos pessoas. Então, queremos ser tratadas como pessoas. E ser diferente é normal. Ninguém é igual a ninguém. Por que nós, que somos diferentes, também somos tão apedrejados? Então, deixo aqui o meu pedido à casa para que façam campanhas, inclusive a respeito do colar girassol. Eu descobri o colar girassol através da minha síndrome, que eu não sabia que existia o colar girassol, que era lei aqui em Juiz de Fora desde 2021 e não estava em vigor. Fui uma das responsáveis por fazer inúmeras denúncias para que a prefeitura começasse a liberar o colar. Infelizmente, ainda está errado, porque não tem a trava anti-enforcamento, porque qualquer pessoa em crise pode se enforcar, e o que a prefeitura disponibilizou não tem a trava anti-enforcamento. Então, está errado, precisa ser revisto, porque nós, qualquer pessoa que tem uma síndrome rara, eu me contorço, eu paro de andar, meus membros ficam rígidos, eu não saio do lugar, eu em crise posso me enforcar. Uma criança autista em crise pode se enforcar. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa boba. Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, vocês precisam pesquisar mais sobre as doenças raras. Sei que são muitas, Passam de 8.000 doenças raras. Mas a gente precisa de mais valor e mais voz. O que a gente quer é ter voz. E agradeço a todos vocês por me ouvirem. Obrigado, Débora Calana. Agora, Floricena Maria Medeiros. Senhora Floricena Maria Medeiros, que é diretora da Movela, do Movela. Isso, eu trouxe a minha colinha, porque eu gosto de falar muito, então assim eu fico limitada. Quero desejar uma boa e produtiva tarde e agradecer a todos, todas e todes que reservaram esse tempo para estarem aqui presentes, somando a luta dos raros. Meu nome é Floricena, servidora pública federal, aposentada, assistente social por formação e integro a diretoria do Movela. Compartilhei cerca de 25 anos de cumplicidade com minha amiga e colega de profissão, Ana Amélia Dato Teixeira, que infelizmente não pode estar presente hoje. Nossa prática profissional sempre se pautou no projeto ético-político que orienta a nossa profissão, cuja premissa é a defesa intransigente da garantia de acesso a direitos, histórica e arduamente conquistados e assegurados constitucionalmente. Ora, não seria diferente, enquanto cidadãs, nossa mobilização diante do diagnóstico de ela. Hoje estou aqui não como porta-voz de pacientes e familiares, afinal, eles têm sua voz própria. Pasmem, nem os problemas respiratórios advindo da evolução da doença conseguem abafar essa voz. E eu já vou chorar. Ao juntar minha voz às suas, faço por plena convicção de que ou nos salvamos todos juntos ou não se salva ninguém. Meu objetivo aqui é fazer o chamado. Você não precisa ter ela ou outra doença rara para aderir, apoiar e fortalecer como cidadão, cidadã, profissional de saúde, parlamentar, o movimento em defesa de uma saúde que assegure a vida digna. No cotidiano da maioria de nós, e eu vivi essa experiência recentemente, estamos todos, todas e todos abandonados no mesmo barco. Assim, quero com este convite ser capaz de despertar corações e mentes para a importância desse movimento, que acolhe e fortalece também quem dele participa. Aos meus olhos, parece-me extremamente injusto abandoná-los à própria sorte, quando, na verdade,
todo e qualquer avanço que venham a conquistar será extensivo a cada um de nós e aos nossos entes queridos. Ao longo dos últimos 10, 12 anos, temos ampliado nossas ações, a sua abrangência e complexidade, mas ainda somos poucos frente aos desafios enfrentados. Então, reafirmo o convite para conhecer, apoiar e participar desse movimento em defesa dos direitos das pessoas raras, com a consciência de um permanente aprendizado para todos nós e de que estamos fazendo história. Este ano, celebramos a Semana dos Raros, cantando e dançando a ciranda. Afinal, ninguém solta a mão de ninguém. Muitos podem nos perguntar, por que cantamos? Como nos lembra o poeta uruguaio Mário Benedetti, cantamos porque o grito só não basta. E já não basta o pranto e a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque chove sobre o sulco e somos militantes dessa vida. E porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Obrigada. Franco Groia, presente. Muito bem. Obrigado, senhora Floricena Maria Medeiros, diretora da Movela, que é o Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com Esclerose Lateral Amiotrófica. Agora vamos ouvir a senhora Lívia Campos de Castro, portadora da esclerose múltipla. Senhora Lívia. Boa tarde, Câmara. Boa tarde a todos aqui presentes. Bom, eu tenho esclerose múltipla. Tenho diagnóstico há 7 anos. E é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso na semana, né, das doenças raras. A esclerose múltipla, ela afeta 1 a cada 65 mil pessoas no mundo. Eu dei a sorte de ter. Bom, ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito difícil para mim estar falando, porque há mais ou menos uns 15 dias atrás eu não estava andando e nem conseguia falar. Então, não há pressa, pode ficar tranquila, tá? Eu acho que o maior desafio que eu, como pessoa deficiente, PCD, enfrento é o capacitismo, porque, no meu caso, a esclerose, ela não é vista, não é visivelmente vista. Eu não tenho uma cadeira de rodas, eu não tenho uma bengala diariamente, eu não uso uma bengala como uma pessoa cega. Então, assim, como as pessoas não veem a minha deficiência, elas não acreditam que eu tenho alguma coisa. Então, ela é muito difícil, apesar de eu usar o cordão. Muitas pessoas têm curiosidade, vêm, me perguntam, eu informo. Esse cordão eu não consegui através da Prefeitura de Juiz de Fora. O meu cordão, no caso, ele é nacional, é uma carteirinha na frente com o QR Code, onde tem todas as minhas informações. Aí muita gente me pergunta, por que você usa, Lívia? Bom, no meu caso, eu tenho lesões no cérebro, que acontece com que muitas vezes eu esteja andando na rua e eu simplesmente desmaie. Então, antes da carteirinha, não tinha quem avisar, com quem falar, quem saber, né, que poderia informar o que estava acontecendo comigo. E agora, com essa carteirinha, eu tenho tudo isso, né, porque a pessoa, tanto o profissional de saúde, quanto qualquer pessoa que tiver que me encontrar desmaiada na rua, ela fotografa esse QR Code e vai ter todas as informações, o laudo, o nome do meu médico, remédios que eu tenho alergia, né, o básico. Então, assim, para mim foi muito importante. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de encontrar políticas públicas também que nos atendam
E, para mim, foi muito grande. No meu caso, ela tem essa questão que a nossa outra colega falou, do enforcamento. A minha tem, ela é uma carteirinha nacional, então ela tem essa questão do enforcamento, para não enforcar, não acontecer o enforcamento. Então, assim, é importante a gente ter mais política pública, ter mais encontros, falar mais sobre isso, não só com as pessoas que têm a doença, mas principalmente para quem não tem. Porque se você não fala, se você não conversa sobre isso, não se sabe. Essa é a realidade. Porque há 7 anos eu não sabia o que era esclerose múltipla. Hoje eu luto pela causa, como muitas outras pessoas também. Obrigado, casa, e é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Lívia Campos de Castro, pelo seu depoimento. Próximo a se manifestar é Davi Silva, portador da doença de Crabbe. Antes do Davi falar, registrar que a nossa lei do cordão de girassol, lei municipal 14.239 de 21, de autoria do doutor Antônio Aguiar. Peço até ao doutor Antônio que assuma aqui temporariamente para que eu possa fazer um atendimento ali. Davi. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi. Eu não sou portador de doença de Crabbe. Eu sou um pai especial. Falo em nome da minha filha, Maria Flor, que ela nasceu normal, típica, e depois a doença deu um start, ela começou a perder as suas funções, até que nós conseguimos fazer um transplante de medula óssea, que é o único meio de fazer a doença parar de progredir, e a partir do transplante a doença parou e eu tenho uma filha especial em casa. Eu quero cumprimentar o doutor Antônio Aguiar e os demais aqui presentes, sobretudo os vereadores, e pedir que, com gestos simples, os senhores nos ajudem a mudar a nossa realidade e facilitar um pouquinho a vida de tantas famílias e de tantas pessoas. Quando eu falo gestos simples, eu peço que os senhores fiscalizem mais as nossas calçadas. Vamos começar pelas calçadas. Se os senhores observarem aqui dentro desse plenário, nós temos 2 cadeirantes, tinha mais uma aqui, e aonde está o espaço para o cadeirante dentro da nossa Câmara? Né? Ele fica aqui atrás, aonde? Ali, aqui, mas e aí? É porque nós não temos vereador cadeirante. Né? E com doença rara nós temos? Não temos. Então, assim, o acesso vem primeiro, né? Como é que a gente vai entrar numa floresta sem a gente ter uma picada, uma rua? O acesso vem primeiro. Então, vamos olhar as nossas calçadas. Nós temos muita dificuldade com guias rebaixadas, talvez por conta do nosso relevo da cidade, mas acho que dá para a gente fazer mais. Né? Acho que dá para a gente cuidar mais do nosso espaço público. A prefeitura ela tem que agir com a fiscalização e com a manutenção das vias. São muitos buracos, não temos calçada com rebaixo para subir o cadeirante, não temos acesso mínimo. O mais fácil da gente encontrar na cidade são árvores no meio da calçada que impossibilitam o trânsito das cadeiras. No meu caso, minha filha, eu carrego muito ela no colo, né? E ela vai crescendo. Então, vamos começar por coisas simples. Eu acho que no mundo ideal a gente pediria aqui para que a gente tenha mais acesso ao diagnóstico da forma restrita dele mesmo. Nós precisamos do exoma. Doutor Marcelo, você sabe que, no final das contas, o que define muitas coisas ali do diagnóstico e de forma rápida hoje é o exoma. E ele tem um custo médio aí de R$5.000. Como que eu vou pedir isso enquanto o nosso HPS está lá, na situação que todo mundo conhece? Né? Então, se eu precisar acessar o HPS, eu vou ter toda a tranquilidade de chegar com a minha filha com a cadeira, eu vou ter o atendimento especializado para a doença. Essas coisas simples e básicas, elas precisam fazer parte da nossa rotina, para que a gente alcance depois, quem sabe, o investimento do governo e mantenha ali o teste do pezinho ampliado, por exemplo. Né? Que eu sei que é muito custoso. Nós sabemos, nós das doenças raras, nós sabemos que para chegar ao nosso diagnóstico é muito difícil.
O caminho é árduo, é longo. E com o teste do pezinho ampliado, nós sabemos que facilitaria a descoberta de muita gente, igual minha filha. Nós, com 2 anos, nós conseguimos fazer um transplante nela. Eu consegui o diagnóstico em 3 meses, graças ao SUS. Legal. Muito porque uma médica, que era do SUS, do HU, doutora Ive, teve a ousadia de falar, não, peraí, essa menina tem uma coisa diferente, eu vou investigar, e ela internou a gente lá e conseguiu. E aí a gente, através da nossa estrutura, conseguimos fazer os exames, a Galacto e tal, e o exome, fechamos o diagnóstico. E daí a gente partiu para outra confusão, que foi conseguir o transplante. Aqui em Juiz de Fora, muita gente não sabe, mas tanto o HU da universidade quanto o Hospital Monte Sinai fazem transplante de medula. Vamos buscar fortalecer esses locais. Por quê? Esses locais, eles fazem a base que é talvez parar a doença. Muitas doenças raras, elas demandam, às vezes, um transplante de medula para fazer parar a doença, ou uma terapia genética, ou outra coisa parecida, que é de um pouco mais complexidade. Então, ampliando o acesso ao transplante, amplia também a qualidade, a quantidade de pessoas com sobrevida e a qualidade de vida das pessoas. E o teste de pezinho. Eu vou encerrando minha fala aqui, porque eu sou muito prolixo, mas eu já agradeço de antemão a oportunidade, o desprendimento de vocês. Doutor Antônio, o senhor é uma pessoa especial, sempre está à margem ali dessas situações, dessas causas tão importantes. Muito obrigado a todos, boa tarde. Davi, nós agradecemos seu depoimento, né? O Davi faz um trabalho muito interessante na universidade, ele desenvolve, né, equipamentos, né, para dar mais acessibilidade às pessoas. Mas a questão do diagnóstico é essa mesmo, né, Davi? Às vezes você tem o conhecimento, mas a gente ainda não detém a expertise. Nós já fizemos aqui nessa casa uma homenagem ao serviço de doenças raras do HU, justamente com o objetivo de difundir isso, e do serviço de transplante de medula também do HU, com o objetivo de levar junto à população aquilo que a gente tem em Juiz de Fora e que é de desconhecimento da maioria, às vezes, da população e até dos profissionais de saúde, né? Então, nós temos o doutor Marcelo aqui à frente do laboratório, do ambulatório de doenças raras, né, muito qualificado, o doutor Abraão e o doutor hematologista lá, o Ângelo Atala, né, à frente do transplante de medula, mas o acesso à genética, né, principalmente, a gente que trabalha com autismo, precisa, às vezes, de sequenciamento total do genoma e tal, é uma dificuldade muito grande, né? Você, felizmente, graças a Deus, você teve acesso, né, a sua menina rapidamente teve acesso, mas muitas das crianças, às vezes, a gente, quando vê essas crianças, a gente já tem um nível de comprometimento muito grande. Mas parabéns pela sua luta, também a Débora que fez o depoimento aqui, e todos, né, porque essa voz de quem luta, né, dentro do campo da deficiência é muito importante para a gente transformar a sociedade. Nós vamos dar aqui sequência aqui agora a nossa fala das pessoas que estão compondo aqui a nossa mesa, e a primeira pessoa que eu chamaria para falar é a Fernanda Nunes, que já esteve conosco aqui em outros momentos, ela é da Associação Brasileira das Pessoas com Linfedema e Familiares. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, só para registrar a nossa presença, parabenizar a todos os componentes da mesa, a extensão, o público presente, principalmente a vereadora Cida, né, por trazer esse tema, que a gente sabe que é difícil para muitas pessoas encararem essa realidade, e eles estão tendo a oportunidade de mostrar isso para a nossa sociedade de uma forma muito transparente. Então, parabéns aí ao presidente que está conduzindo, o vereador Antônio Guiar, e a vereadora Cida, que trouxe o tema aqui na Assembleia. Obrigado, senhor vereador. O senhor iria ser citado logo após aqui, mas o fez muito bem. Então, Fernanda, Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema Familiares, qual que é o tempo de fala, doutora? 5 minutos, por favor. Bem, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, aos vereadores, vereadoras presentes, a todos que vieram aqui para poder deixar a sua colaboração em um assunto tão importante. E
E eu não posso deixar de registrar aqui que, ouvindo as pessoas que falaram antes de mim, eu já estou com o coração saindo pela boca, porque passa um filme na cabeça da gente e não teve como, não tem como. A gente que vive essa jornada é muito complicado. Então, meu nome é Fernanda Nunes, hoje eu estou aqui como vice-presidente da Abralinf, que é a Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares, e eu vim aqui hoje para poder dizer que, embora pareça que somos poucos, porque somos raros, nós somos muitos. E quando a gente começa a olhar para um mês como foi o de fevereiro, e a Abralinf participou dessa campanha, nós somos parceiros aí da causa, junto à Aliança Rara, Unidos pela Vida, o pessoal do Cordão de Girassol também vai estar com a gente em breve. Então, a gente está sempre acompanhando, e o quanto que é importante a gente entender que realmente nós não somos poucos. A gente só está espalhado e a gente ainda não está tão organizado, mas isso já começou. Então, eu queria falar que o linfedema é uma doença que... Eu não vou nem dizer doença, porque doença eu acho que tem cura. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? E a gente entende que o linfedema é uma deficiência. Então, a pessoa linfedemática hoje, ou o linfedematoso, como o nosso conselheiro diz, é uma pessoa com deficiência. E muitas pessoas não sabem o que é o linfedema porque a gente se esconde muito. Então, eu sou mãe de uma criança com linfedema, ela nasceu em 2017 e a via sacra, porque é esse o nome que a gente viu no Fantástico, é uma via sacra para a gente conseguir o diagnóstico. Eu, por sorte, gente, porque tem gente que me contou essa semana que passou 5 décadas tentando um diagnóstico. E, assim, isso não é normal. Por que o lado que é sempre prejudicado é a gente, né? E eu estou com a minha criança há 3 anos, ainda em diagnóstico. Ela tem o diagnóstico de linfedema, mas em novembro eu tive uma surpresa. Eu fui fazer uma consulta no oftalmologista e eu descobri que ela tem uma má formação neurológica e que, depois de passar por 5 oftalmologistas, todos do plano ou particulares, eu precisei de estudar, entender, e a médica me explicou tudo para eu poder ter os cuidados com ela. Ela tem, aparentemente, drusa de papila. Eu nunca ouvi falar disso. E podia ser pior, podia ser um papiledema. Então, eu ainda preciso chegar com a minha filha até o local onde eu preciso fazer o exoma, que o pai trouxe muito bem aqui, e foi isso também que mexeu muito comigo, porque eu faço parte de um grupo... além da Abralinf, como mãe, que tem mais de 50 mães, gente, e no país todo, fora as mães que eu conheço de outros países, que também têm as mesmas dificuldades. Então, se um adulto já é complicado conseguir um diagnóstico, imagina uma mãe que não é da área da saúde, chega no posto de saúde e já pesquisou, olhou artigo científico, porque é o que sobra para a gente, né? Além da negativa, de que não tem nada, é só um inchacinho. E minha filha nasceu assim, e eu fiquei 3 anos procurando, porque eu fui na internet, mas o posto de saúde foi uma luta para conseguir um encaminhamento. E aí eu queria saber por que é tão difícil. E aí, para eu poder chegar num centro onde ela precisa ser avaliada com toda a multidisciplinariedade que o assunto pede para uma pessoa com deficiência, principalmente rara, eu não consigo. Eu preciso ir lá e convencer as pessoas de que tem um problema. Gente, eu não sou profissional de saúde, eu chego com o máximo que eu posso de informação. Eu converso com o médico o dia inteiro, até em virtude da associação. E é uma situação muito delicada. Além da gente ter que lidar todos os dias com capacitismo, porque, dentre das maiores barreiras que a gente tem aí, é o preconceito. As pessoas tendem a achar que sabem o que a gente quer e, na verdade, a gente é que sabe. Então, acho que o maior recado de todos aqui é nada para nós sem nós. Não há condição. E hoje eu vim também em nome da associação, mas também em nome da minha filha, e eu também descobri que eu sou rara. Eu também tenho linfedema. O meu está aqui guardadinho e, de vez em quando, eu tenho problema. Mas nem sempre sobra tempo para a gente cuidar da gente. Essa é a realidade de muitas mães. Então, hoje, a Abralinf está formalizada há 2 anos, a gente está nas redes sociais, a gente passa o dia todo orientando as pessoas, temos um conselho técnico para ajudar, estamos trabalhando para poder levar um curso de capacitação para as prefeituras, nos locais em que a gente tem mais espaço, consórcios de saúde. Já fizemos em Divinópolis, estamos indo para Ouro Preto, dia 25 de maio, porque alguém precisa saber lá na raiz como é que a gente faz para poder ser tratado.
E quanto mais rápido for esse diagnóstico, melhor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que a atenção primária olhe para a gente, desconfie, pelo menos desconfie, não manda a gente para casa, não. Pergunta como descobrir, como que eu vou diagnosticar. A gente tem que ter algum lugar onde seja feito esse diagnóstico, e ele não é complicado de fazer. E tem que ter um centro de referência para que a gente possa se cuidar, porque uma pessoa que tem linfedema, ela tem imunidade muito baixa. Eu tenho até dificuldade, até vergonha de falar isso, mas que empregador que vai querer uma mãe que vive tendo que se ausentar para cuidar do filho, que está com erisipela e uma infecção e não pode ir para a escola? E quando ele consegue um antibiótico para poder, né, resolver o problema rápido? Essa é a luta de todo mundo, todo mundo. Então, eu queria muito pedir a ajuda de vocês, todos que estão aqui, que são os agentes de mudança além da gente. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Nós agradecemos a Fernanda. Fernanda, e reforçamos, né, as doenças raras, 70% a 80% delas são de ocorrência na infância. E a grande maioria com componente genético, o que torna o diagnóstico, como você disse aí, a gente tem que ter a presunção de que um paciente não está evoluindo bem dentro de um diagnóstico inicial, e a função daquilo que o próprio Davi disse aqui, a dificuldade de acessar esses exames de maior complexidade, que são exames hoje que dão muita segurança para a família, para o paciente, orienta tratamento, né, e não deixa essas questões de uma maneira tão vaga. Nós vamos convidar aqui, próxima pessoa que compõe aqui a nossa mesa, a Marilva, né? Hein? É Marília? Tá, então tá meio Marilva, tá? Diz que a gente mata o homem, mas não troca o nome, né, Marília? A Marília Bonotto Marques, que ela é presidente do Movela, do Movimento de Defesa dos Direitos da Pessoa com Esclerose Lateral Amiotrófica. Bem-vinda, viu? Presidente, nós temos um slide que eu acho que, sabe aquela técnica de subir o elevador e descer o elevador? Movela. Vou usá-la hoje, vou lembrar na graduação. À vontade. Esse slide. O Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com ela, que é o Movela, ele hoje está muito feliz, mas também com um sentimento de grande responsabilidade. Depois da fala da Fernanda, importante, Fernanda, que você falou, Davi, né? Todos que aqui falaram. Falar sobre doença rara é isso, é mostrar que nós não somos poucos mesmo, sabe, Fernanda? As pessoas tinham, você é raro, nós somos raros, mas nós somos poucos. Então, em alguns momentos, vocês vão ver nos slides esta frase aparecer. Essa frase, ela nasce de uma luta de rua nossa em 2017, primeira vez que nós fomos às ruas. Então, eu gostaria que passasse, por favor, o slide, e nós vamos para o segundo. Por que essa imagem? Quem sabe quem é o portador dessa imagem? Hoje, ele está completando, Stephen Hawking completa 6 anos de seu falecimento. De todos os pacientes caros, eu creio que esse seja o mais conhecido mundialmente e que deixa um legado para a humanidade. Então, hoje, não foi uma coincidência à toa, né? Marcar essa data, vereadora Cida, agradecemos muito por você ter acolhido o nosso pedido de audiência pública, e a data ter caído neste dia. Quando eu fui estudar, eu olhei e falei, gente, hoje é o dia em que se comemora a morte de Stephen Hawking. Então, esse homem que viveu 76 anos de vida, dos quais 55 foi com esclerose lateral amiotrófica, e deixou um legado para a humanidade. Então, a frase que está ali, a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, é a realidade de todos nós que estamos aqui presentes hoje, falando sobre doenças raras. O segundo slide, por favor. Então, ali são tópicos do que nós iríamos falar, né? O movimento que o Movela faz, o impacto e conquista, e os desafios e perspectivas futuras. Segundo slide, por favor. Terceiro, né? Bem, o Movela, praticamente, ele nasce com o desejo de um paciente de esclerose lateral amiotrófica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que é o Jorge Melo. Uma pessoa que ela foi muito iluminada, mas também nos deixou um grande desafio pela frente, quando ele fala que é o movimento dos direitos da pessoa com esclerose lateral amiotrófica. E eu deixo a pergunta a todos aqui,
Quais são os direitos da pessoa com esclerose lateral amiotrófica? Quais são os direitos, Fernanda, da pessoa com doença rara? A resposta, acho que todos nós aqui já temos, né? Todos. Mas nós não queremos somente o direito, queremos que ele seja cumprido com qualidade, com um aspecto humanizador. Porque o diagnóstico já é um percalço, já é um calvário, como aqui foi dito anteriormente, pelo Davi, pela Fernanda, pela Lívia, por nossa amiga, que eu não recordei o nome, da doença, doutor, o senhor pode me ajudar? A Cleime. Então, o diagnóstico já é um calvário. Depois de receber uma doença que é tão impactante, diagnóstico de doenças tão impactantes, vem a segunda etapa, do luto à luta. É sempre assim. É o luto de você receber, sua doença é degenerativa, não tem cura, é uma doença órfã, porque ainda não existe uma medicação de controle ou uma medicação que paralise a doença, que faça a reversão. Aí você passa por esse luto, depois você entende que sozinho você não vai conseguir. Aí você vem para a luta. E foi o que o Jorge Melo fez há 14 anos atrás, constituindo o Movela. E aí nós vamos passar por algumas ações que o Movela faz, algumas que vocês já devem ter visto, mas que eu, por favor, o próximo slide. Aí nós estamos mostrando o nosso Café com Ela, o último que foi feito, o Café com Ela, que é feito dentro do centro desculpa, gente, Centro de Ciências da UFJF, e esse é uma premissa do Movela, esse Café com Ela. Esse é um momento em que estamos juntos falando sobre o que temos, como somos, o que podemos alcançar. Ele é mais intimista, ele está ligado diretamente à paciente, ao cuidador, ao familiar. E, nesse momento, como bom mineiro que somos, nós sempre terminamos com uma boa prosa e uma boa mesa de quitutes. Outro slide também que vai aparecer já é o movimento mais amplo, que já são os simpósios, cujo o Dr. Marcelo Marô Cruzeiro já esteve conosco em vários momentos. Inclusive, nós não estamos inaugurando esse momento aqui de fala. Nós já estivemos aqui em vários momentos. O Dr. Marcelo inaugurou conosco em uma palestra que falava sobre doenças raras, em 2019. E aqui, essa plenária estava vazia, nós ficamos sozinhos, né? Falando aqui sobre doenças raras, mas já foi um marco inaugural aqui nesta Casa Legislativa, aqui neste local que é a Casa do Povo. Então, o outro objetivo de ação é capacitação, educação continuada, e aí a gente faz isso nos nossos simpósios, onde chamamos a população, os entes de saúde, os médicos, os cientistas, para falar sobre esclerose lateral amiotrófica e seus grandes desafios. E sempre voltamos, todas as vezes nós temos que colocar a questão pulmonar, respiratória, porque é o nosso grande problema, nosso grande nó crítico, quando se fala em doença neuromuscular degenerativa. É o uso do equipamento de suporte à vida, ventilatório, é o respeito ao uso desse medicamento dentro dos equipamentos de saúde. Esse paciente, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, já definido, nós não estamos falando nada de cabeça ou inventamos. O protocolo. Esse é um protocolo, é um guia sobre como se lidar com doenças raras, já bem estabelecido. Depois nós temos o chamado alerta médico, que fala que um paciente de esclerose lateral amiotrófica não pode usar oxigênio livre de forma nenhuma. E a primeira coisa, o maior temor de um paciente de esclerose lateral amiotrófica é entrar dentro de um serviço de saúde, porque ele sabe, eu estou com dificuldade de respirar, que a primeira coisa que eles vão fazer? Colocar oxigênio livre. Então, eu vou morrer por asfixia. Porque não pode. E esse alerta ele é total, raras vezes que a gente vê um paciente que esse alerta é aceito. Então, aqui, vereadora, a gente está até propondo, é uma ideia, uma das ações que o Movela quer fazer e gostaria de realizar, que a gente faça o alerta reduzido, como existe a carteirinha, né, para o paciente, a pessoa com autismo, ou o alerta, como foi mostrado aqui, que tem um alerta simplificado, que fale quem é esse paciente, qual doença que ele tem, e que ele esteja ali, em área bem grande, que ele não pode usar oxigênio livre. Então, vamos passar para os próximos slides, então a gente não vai chegar até o final neles. Então, são as ações, pode passar, simpósios,
A Ciranda dos Caros, que a vereadora Cida aqui tão lindamente falou, realmente é um momento único, onde nos damos as mãos, nós vamos sempre à rua, é uma vocação do Movela ir para a rua todo momento que precisar. Foi a primeira vez quando o Riluzol faltou na cidade, recentemente também o Riluzol estava faltando na distribuição aqui, então a gente vai para as ruas todas as vezes que forem precisas. Esse é um dos movimentos. Fomos, próximo slide, por favor, pode ir em sequência. Impactos e conquistas. Aí nós estamos diretamente ligados aos impactos e conquistas. Temos aí a habilitação do HU como serviço de referência rara em Juiz de Fora. Foi uma luta que o Dr. Marcelo trouxe até nós juntamente também já tínhamos esse desejo, abraçamos junto com ele e fomos fazer aquilo que nos cabia fazer, a ação política pública de pressão. O Dr. Marcelo fazendo toda a parte, junto com a equipe da HU, legal, e nós íamos para as ruas, abaixo-assinados, entrando em contato com parlamentares no âmbito do Estado, federal, para conquistarmos o serviço de referência junto com a HU. Outra conquista também é o Dia Nacional de Luta contra ela. Essa é uma proposição do Movela que foi aceita pelo Senado, outro ganho nosso, outra luta. Temos também o Comitê Municipal de Doenças Raras aqui em Juiz de Fora, que não está ativo, e gostaríamos aqui, as autoridades presentes, de ativarmos esse Comitê Municipal de Doenças Raras para podermos conversar e falar sobre doença rara e política para a doença rara no município de Juiz de Fora. Próximo slide, por favor. Aí são outras ações nossas, né? A visita ao HU em 2022, logo assim que o HU foi habilitado, o HU está sempre aberto a nos ouvir, mas gostaríamos que essa escuta também se dê nas outras instâncias, né? Também a Secretaria de Saúde sempre nos escuta, através do secretário, doutor Ivan, também nos escuta. Dia dos Caros, sempre estamos nas mídias fazendo campanhas. Por favor, o próximo slide. Senado Federal. O ano passado, no dia 21, nós estivemos no Senado Federal, onde apresentamos, junto com outras associações de esclerose lateral amiotrófica, políticas públicas para serem implantados. Home Care pelo SUS. Home Care, gente, por favor, essa é uma luta que agora está até dentro do Senado para ser votada. Home Care não é prisão domiciliar. Nós temos vida social e queremos ter vida social e temos direito à vida social. Então, essa é uma pauta que nós levamos ao Senado. O uso e o direito dos equipamentos de suporte à vida também já está sendo assegurado pelo SUS, não ser uma judicialização constante, que é isso que acontece, fica mais caro, mais oneroso, mas o desgaste para o paciente e o familiar é muito maior do que o desgaste, do que o preço, né, oneroso que dizem que é você ter um home care. E já mostramos em outros simpósios que é ao contrário, quando você tem um home care de qualidade, você tem qualidade de vida desse paciente. Próximo slide, por favor. Desafios. São os compromissos coletivos que nós temos de estarmos aqui junto com outras associações. Podem passar, por favor. A portaria do Comitê Municipal de Doenças Raras já existe, nós já falamos sobre isso. A valorização e qualificação dos profissionais. Entendemos que todos os profissionais têm que serem qualificados, e aí todas as instâncias de educação têm que estar junto conosco, junto com os profissionais nessa qualificação. O Movela é um ente qualificador também, na medida em que ele faz os seus simpósios, seus seminários, leva e traz visibilidade e luz à causa. Uma conquista que foi junto com a Laís, né, a vereadora aqui presente, estavam juntos nessa discussão sobre o transporte adequado sanitário. Então, nós temos que avançar mais ainda nessa política, mas já foi um avanço do município. Por favor, o próximo slide. E aí, esse é o alerta, a saúde colaborativa. Então, nós aí entramos para o protocolo rápido de atendimento, já está descrito, nós não estamos inventando roda para isso, né? Já existe todo um protocolo próprio. A manutenção do equipamento de suporte à vida. Se o hospital não possui equipamento de suporte à vida, ele tem que aceitar, é direito e é lei, que esse paciente entre com o seu próprio equipamento, e se não há o profissional, que ele entre com o profissional que sabe fazê-lo, né? Escuta ativa dos pacientes. Aí eu paro um pouquinho. Escuta ativa dos pacientes e de seus familiares. A gente chama isso de humanização. Se tudo isso que nós falamos, no momento em que esse paciente adentra, essa pessoa entra nos serviços de saúde, se ele não for ouvido ativamente
porque ele vive o seu familiar cotidianamente a doença, nada disso funcionará bem na qualidade e na necessidade desse paciente. Então, nós lutamos por isso, para que haja humanização no atendimento. Nós não somos número, não somos protocolo, não somos prontuário. Somos seres humanos. E assim queremos ser vistos. Por favor, o último, eu acho que é o último. Aí, a equipe toda que precisa para o atendimento de uma pessoa com doença rara é multidisciplinar, é transdisciplinar. Ali entra o advogado, porque tem que judicializar. Não é? Então, é uma equipe muito grande. E essa rede toda tem que funcionar no atendimento integrado, mas principalmente humanizado. Não há como esse paciente chegar para a primeira consulta e demorar 6 meses, 5 meses para fazer uma consulta com um especialista, quando ele precisa de 6, no mínimo, em doenças raras. Próximo. Então, essa parte, não sou eu que vou falar, é o próximo que está inscrito, que é a Mônica Dato Barnieri, não é? Que é a poesia do Deco. Então, por favor, Mônica. Muito obrigado, Marília. Aplaudir a Marília. Ô, Mônica, a Mônica Dato, né, que é vice-presidente do Movela, só antes de você falar, só para reforçar aqui, nós temos uma lei nessa casa, que é um projeto autorizativo de instituição do transporte sanitário em Juiz de Fora, para atender questões relativas não só à esclerose, mas outras doenças que são incapacitantes e crônicas, né? Inclusive, estava conversando com o Ivan, essa lei, ela foi aprovada nessa casa e ela já tem até uma destinação de recurso da ordem de R$300 mil para que você possa iniciar, pelo menos, a montagem dessa estrutura, que seria fora do DID, é só transporte sanitário. É eletivo, né? Deixar bem claro. Eu queria também aproveitar, só cumprimentar a Floricena, que falou ali, porque a Floricena é um exemplo de uma cidadã, ela não tem, né, ela não tem a doença e ela é uma ativista, ela participa, está sempre à frente dos movimentos, é um exemplo, né, Floricena, de como o cidadão, ele não precisa estar dentro do grupo para se fazer presente, ele pode se fazer presente em qualquer nível, num consultório, na política, dentro da sociedade, em qualquer lugar. Então, parabéns, eu sei que a nossa amiga em comum, a Ângela, vive cheia de orgulho disso daí, do seu trabalho, tá? Muito obrigado, temos que agradecer você, é uma pessoa que representa muito bem esse segmento. Mônica, nos dê agora a honra que diz que você declama como poucos, né? Então, nós vamos... Boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes, autoridades, agradecer a Cida por esse momento, agradecer a Laís por estar conosco em outros momentos também. Meu nome é Mônica, sou paciente de esclerose lateral amiotrófica do tipo familiar, de 9 irmãos, 7 acometidos, e não existe tratamento de cura, mas precisamos de atenção multidisciplinar para monitorar nosso desempenho funcional, recuperando ou amenizando possíveis perdas da capacidade física, como andar, falar, comer, respirar. Eu gostaria de ler na íntegra o que diz a Portaria 199 de janeiro de 2014. Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Aprova as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde. Institui incentivos financeiros de custeio. Então, a Portaria 199 é um direito que nos traria muita tranquilidade, receberíamos os cuidados multidisciplinares, mas isso nos é negado. Não há outro meio de consegui-lo, senão judicialmente. Há casos de pacientes traqueostomizados, gastrostomizados, com VNI, e ainda assim lhe foi negado. Quando conseguimos essa atenção integral pelo formato do home care, nos é negado o direito de ir e vir, considerando a mesma uma internação domiciliar. Ressalto aqui as várias atenções necessárias ao paciente de esclerose lateral amiotrófica. Neurologista, pneumologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicoterapia
E, além das citadas, não menos importante, é o convívio social, o lazer. No caso de ELA familiar, o paciente está condenado a romper a convivência com os familiares, uma vez que é negado o direito de sair de casa. Os pacientes de ELA familiar, nós, herdeiros da mutação, ficamos muito cansados com movimentos mínimos. Eu não tenho condição de segurar esse microfone. Mas nossas mentes se mantêm ativas, lúcidas, no firme propósito de que a cura venha para nossos filhos. Isso nos move, nossos filhos. Minha solidariedade a Fernanda, ao Davi. Eu gostaria de ler, então, a poesia do poeta, que ele é paciente de ELA familiar, e José Orlando Dato. E essa poesia é um apelo poético que descreve muito bem o que foi dito aqui. Vivendo com ela. Me desculpe pela aparência, por minha fisionomia cansada. É que tem sido muito dura a minha caminhada por nada. Deito e amanheço e nada parece mudar. Só o cansaço que vai aumentando no insistente desejo de me parar. Será que estou querendo demais o que tantos têm naturalmente, seus direitos respeitados, para viver uma vida decente? Será que o diagnóstico da ELA me tirou também a dignidade, onde portas vão se fechando, quanto maior minha necessidade? Na medida que o tempo passa, aumentando nossa limitação, maior se tornam os obstáculos, impedindo, assim, nossa inclusão. Ter saúde não é ser perfeito, nem doença é sentença de morte. Ser visível para a sociedade é um diagnóstico muito mais forte. Não queremos criar conceitos, mas também não sermos preteridos. O que buscamos é respeito e nossos direitos reconhecidos. Não há como traduzir em palavras o estrago que a ELA nos traz, numa realidade de dias sombrios, vendo os nossos sonhos ficando para trás. Dignidade é qualidade moral que define nossa natureza. Vivendo desafios tão grandes, precisamos ser vistos com mais nobreza. Obrigada. Mônica, nós agradecemos e a gente tem que reiterar, né, que o fundo disso tudo é o capacitismo, né? É a maneira como a sociedade visível ela enxerga os invisíveis. Anteontem nós fizemos uma audiência aqui sobre atendimento de planos de saúde a pessoas com transtornos de espectro autismo, alterações do neurodesenvolvimento. A base de não se cumprir leis é justamente negar um direito, e um direito que está embasado em ciência, né? Porque o que nós estamos discutindo aqui, esse direito à vida, ele está muito bem estruturado pela ciência. Se a gente não tivesse empatia, não tivesse nada, a gente deveria, pelo menos, cumprir aquilo que a ciência manda. Mas a Câmara vai estar sempre aqui à disposição para que essa voz, viu, Marília, essa voz, ela ressoe mais e mais. Parabéns, viu, bastante emocionante aí a sua fala. Nós que agradecemos. Nós teríamos um vídeo, mas eu achei que já está no adiantado da hora, talvez atrapalhe o vídeo. Não, pode ser? Pode apresentar. Então temos um vídeo. Eu gostei da equipe. Sim. Me referi a você, porque eu sei que não tem a ela, mas vale para todas as que têm e as que não têm, a todas as pessoas, né, que estão nessa luta. Parabéns. O atendimento público, ele é fundamental, uma vez que o convênio médico é privilégio de poucos. Depois você vai fazer o tratamento particular, com pagar o convênio, é muito caro.
Então, poucas pessoas têm essa condição. Nós temos um exame específico para ver a sobrecarga de ferro cardíaco e hepático, que é o que mais mata na talassemia, é a sobrecarga de ferro, né? Esse exame, hoje ele é feito via uma ressonância magnética com uma técnica que chama técnica T2 estrela, né? Então, ele quantifica o quanto de ferro você tem depositado no seu coração, no seu fígado e no seu pâncreas. E isso baliza o médico para fazer o tratamento adequado, né? Esse exame, embora ele esteja inserido na tabela SUS, no sistema, muitos estados não ofertam, né? Minas Gerais é um caso. Nós não temos o exame ofertado na rede pelo sistema de saúde, né? Os movimentos que a gente fez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a aprovação da lei sobre o linfedema como deficiência lá foi também um passo muito importante para a Abralinf, para o nosso movimento. E o movimento que eu acredito que é o maior agora é o da Assembleia de Minas Gerais. Por quê? O assunto está tomando uma proporção muito grande, a gente teve uma boa audiência e esse retorno está acontecendo diariamente. Parceria é mão de ida e volta, é troca com quem pode nos ajudar, com quem a gente também tem a contribuir com o nosso retorno, que seria esses órgãos públicos, como é o HU, como é a Secretaria Municipal de Saúde, através das suas UBSs, os hospitais. Uma vez habilitado, uma vez já como centro de referência, ele também possa atender de forma dinâmica, nos fluxos necessários, porque a gente entende que nós estamos junto com outras doenças também. Mas não basta ter só um centro especializado de doenças raras, né? Nós temos que ter médicos, né, que pelo menos tenha conhecimento de grande parte de doenças raras. Não pode ter só médico lá que entende talassemia, mas não entende de esclerose múltipla, né? Mas também não precisa ter um para cada doença, mas um que consegue visualizar um cenário. Um local onde o paciente possa retirar o seu medicamento, garantir que o paciente retire o seu medicamento no centro onde ele trata. Tenho consciência que isso é importante para ele. E o bem-estar dele é em função disso. E o psicológico que ele tem, que ele já escreveu livros, ele se dedica, gosta muito de viver, né? Muito. Quer muito viver e isso eu acho fundamental. O direito à vida, não à sobrevida. Isso a gente quer pontuar. Não aceitamos mais os compêndios que dizem que a gente tem 3 anos ou 5 anos de sobrevida. Nós queremos vida e vida em abundância. Essa luta nos dá vontade de viver, nos dá saúde, inclusive, e a gente não vai desistir enquanto não conseguirmos atingir nosso objetivo. A luta é árdua. Se não vier para nós, que seja para os nossos. Obrigada pelo espaço, obrigada, vereadora Cida, todos aqui presentes e autoridades. Terminamos com a emoção. Obrigada, Marília, né, sempre muito querida e muito na luta, né, gente? Chamar aqui agora para o seu pronunciamento o doutor Marcelo, responsável técnico da Coordenadoria do Serviço de Referência em Doenças Raras do nosso Hospital Universitário, para o seu pronunciamento. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite e queria que, por favor, fizesse a projeção. Não começou? Começou. Bom, próximo, por favor. Quando a gente fala em tratamento das doenças raras no município, estava até comentando ali antes da fala que atendimento ele precisa ser amplo, né? Tratar, às vezes, fica parecendo que é uma coisa exclusiva de medicamento. Mas a gente precisa atender, a gente precisa acolher. Próximo. Então, qual seria o foco da assistência para promover a saúde? Família, trabalho, suporte social, respeito à religiosidade, isso dentro do processo de coping,
onde a pessoa se sustenta muitas vezes, dentro da sua religião, dentro do seu grupo, dentro da sua prática religiosa. E quando a gente vê uma pessoa com doença rara, a gente tem alguns desafios. Desafios esses que são maiores do que às vezes parecem. Próximo. Um deles é não ser confundido com um circo, antigamente, que pegava pessoas raras, pessoas com características raras, colocava num circuito e apresentava para as pessoas. Né? Eu acho que muito se fala, mas pouco se promove a dignidade. Próximo. E o HU tem um histórico, já com a doutora Marta, no atendimento à fibrose cística, e em 2014, a Lei 199, todo mundo conhece, surgem então as diretrizes para atendimento à pessoa com doença rara. Então, redução da morbimortalidade. Pode passar, por favor. Melhora na prevenção, na promoção, na detecção precoce, na redução e incapacidade dos cuidados dessas pessoas. Qualificação da atenção, do cuidado integral e da atenção multiprofissional. Garantia do acesso aos meios diagnósticos e terapêuticos disponíveis. E organização de ações e serviços de acordo com a rede de atenção à saúde. Então, nós estamos falando de uma ação mais ampla. Nós estamos falando do envolvimento de todos os atores públicos, privados, que precisam se envolver, a população civil, dentro desse processo, para que não se jogue nas costas de um único órgão, uma única instituição, algo que é de todo mundo. Que uma coisa que muito me preocupa, que às vezes eu vejo uma fragmentação da sociedade, e a população não se enxerga mais como população, são grupos, e a gente está perdendo essa visão ampla, né, de sociedade, de população. Próximo. E lembrar que na própria Lei 199, o que se tem é que os serviços de doenças raras fazem menção, eles precisam tanto da parte federal, do Ministério da Saúde, que elabora todo o plano, o Estado, as secretarias estaduais, com apoio técnico aos municípios, e a gente precisa dos municípios para a organização do fluxo e execução. Então, mais uma vez, a gente precisa entender que cada um tem um papel, cada um precisa compor e fazer o seu papel. O que muitas vezes a gente vê é que um órgão empurra para o outro, que empurra para o outro, e as coisas vão andando, e quem está na ponta da agulha está sofrendo. Próximo. Esse foi o caminho que nós percorremos em 2015, quando nós solicitamos, a lei saiu em 2014, em 2015 nós solicitamos, fizemos todo o trâmite. Próximo, por favor. E a partir daí a gente começou a lidar com o que a gente tem do presente, perspectiva, o que já foi feito, o que precisa ser feito. E às vezes, se a gente não encontrar um campo de visão adequado, não usar uma lente adequada, a gente não vai enxergar as coisas, e aí o que a gente vai ver é só um campo árido. Próximo. Então, a Câmara aprovou a ampliação do teste do pezinho, o doutor Antônio Aguiar já comentou sobre a questão das doenças raras ocorrerem muito na faixa da infância. Próximo, por favor. Foi elaborado, então, um plano de implementação em 5 fases. Minas estava na segunda e o Estado de Minas Gerais é verdade, porque isso é um movimento de todos, não é um movimento que um único grupo, não é um movimento que um único grupo ou uma única. A gente precisa tratar, envolver, paliar, curar quando possível, mas sempre acompanhar essas pessoas, porque essas pessoas têm um padecimento, elas têm um sofrimento. E aí a gente pode escolher. Ali eu fiz uma brincadeira, que às vezes eu coloco quando eu vou falar fora, né? A gente pode chegar no Morro do Cristo e querer ver a praia de Ipanema, ou a gente pode lidar com a nossa realidade de montanhas,
de pelo tempo de vocês. Obrigada, doutor Marcelo Marocco. Aqui está escrito errado na nossa ficha. Mas muito obrigada. O serviço de referência, a gente sabe o quanto é importante, né, lá do HU. Eu me lembro, assim que eu assumi como vereadora, uma das minhas primeiras reuniões que eu fiz foi com o Dimas, doutor Dimas, lá no HU, e ele me falou do credenciamento, tanto do serviço de doenças raras, quanto do transexualizador. E aí a gente começou também, né, na ajuda e procurando pessoas, e que bom que deu tudo certo, e hoje a gente sabe o quanto é importante, né? Convidar aqui para a sua fala nosso secretário de Saúde, doutor Ivan Scheble. Vereadores presentes, meus colegas da Secretaria de Saúde, equipe do HU, né, o coordenador do Serviço de Doenças Raras, doutor Marocco. É um prazer, as associações representativas dos usuários, Floricena, nossa amiga, né, e todos os outros presentes. É um prazer estar aqui discutindo esse tema. Esse tema não é que ele vem ao encontro, não é, de um princípio do Sistema Único de Saúde, que é a busca da equidade. Equidade é esta, não é, que nos faz vocacionar mais esforços, mais recursos, mais ações assistenciais, né, para os grupos mais vulneráveis, mais expostos a riscos de adoecer e morrer. Então, nesse sentido, o fortalecimento dessas políticas equitativas tem sido uma constante, não é, desde que a ministra Nízia assumiu o Ministério da Saúde. Política de saúde, não é, para as pessoas com deficiência, doenças raras, saúde da população negra, né, LGBTQIA+, e tantas outras. Em Juiz de Fora não tem sido diferente. Nós temos procurado fortalecer o Sistema Único de Saúde e mudar o modelo de atenção à saúde. Ouvi muito aqui, né, e é uma realidade do Sistema Único de Saúde, a necessidade de formação e de capacitação, educação permanente dos nossos profissionais. Nós estamos num processo de expansão acelerada da atenção básica, da atenção primária à saúde nesse município. Incorporamos, ao longo dos últimos 6 meses, 77 novas equipes de saúde da família no município. 77 médicos, 77 enfermeiros, técnicos de enfermagem, o concurso de agente comunitário de saúde, né, o concurso, as inscrições se encerram agora sexta-feira. Vamos incorporar 267 novos agentes comunitários de saúde, cobrindo todas as micro-áreas, né, dos territórios onde tem saúde da família. Estamos implantando também 10 equipes multiprofissionais, que darão apoio às equipes de atenção básica, qualificando o cuidado na atenção básica, incluindo pela primeira vez a saúde bucal na saúde da família. As primeiras 9 equipes de saúde bucal, né, estão sendo contratadas e já foram definidos os locais de trabalho dessas equipes. Também nos preocupamos, né, sobre viés da equidade, com a população em situação de rua. Nós tínhamos uma equipe, né, de saúde para a população em situação de rua, agora nós duplicamos a força de trabalho, contratamos novos profissionais para as equipes, de maneira a também estar assistindo melhor essas pessoas. Juiz de Fora, embora nós tenhamos poucos serviços especializados para doenças raras, nós temos o privilégio de sediar no hospital universitário. São apenas 13 serviços no Brasil inteiro. Para isso, Juiz de Fora assumiu uma responsabilidade que eu espero que nós conseguimos cumprir, doutor Marcelo, de cobrir uma população de centenas de milhares de pessoas. Só a macro-região sudeste, que é a nossa macro-região polarizada por Juiz de Fora, são 9 micro-regiões, 94 municípios, uma população de 1.600.000 habitantes. Além dessa, nós assumimos a responsabilidade por mais 7 gerências regionais de saúde, perfazendo mais de 200 municípios. Obviamente, tem muita falta de diagnóstico.
porque, felizmente, não temos informações da regulação, nenhum paciente aguardando na fila, né, para ingresso no serviço de doenças raras do Hospital Universitário. Então, vocês percebam que deve ter muita gente sem diagnóstico nessa região de nossa responsabilidade. E aí, queria contar com o apoio do Serviço de Doenças Raras do Hospital Universitário, da Movela, de todas as associações representativas aqui, para nos ajudar na capacitação dessas 77 equipes de saúde da família, que foram incorporadas agora nas unidades de base de saúde, com ampliação de horário de atendimento, agora de 7 às 19, sem intervalo do almoço, aos sábados também funcionando, para que a gente desperte a atenção, não é, deles e que capacite-os para fazer diagnóstico precoce, como muito bem disseram, não é, os profissionais e os representantes das associações. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor são os resultados terapêuticos. Então, eu agradeço muito. Vamos reativar o comitê, aliás, reativar não, ativar o nosso comitê de doenças raras. Eu já tinha solicitado a nossa equipe, né, para fazer uma convocação para uma reunião, se possível, na próxima semana já, tá, Cintia e Karina, né, para que a gente possa estar dando continuidade a esse movimento belíssimo que vocês, graças à luta de vocês, né, o apoio, né, do Legislativo Municipal, do Executivo, né, deste governo, que tem essa preocupação, né, com as pessoas em maior condição de vulnerabilidade, para que a gente possa avançar cada vez mais, não só em Juiz de Fora, mas em toda essa região, que nós possamos também ajudar os municípios referenciados para Juiz de Fora nesse processo de capacitação. São milhares de servidores públicos, não é, lotados no sistema de saúde, necessitando dessa formação, dessa educação continuada. Obrigado a todos e a todas. Parabenizo a vereadora Cida, né, pela iniciativa, e estarei sempre presente com vocês nessa luta e nessa discussão. Muito obrigado. Obrigada, Ivan, nosso secretário municipal de saúde. Eu também queria parabenizar a vereadora Cida, né? Eu ia fazer no meu pela ordem, mas como eu estou aqui agora, né, substituindo o nosso presidente, fazer daqui mesmo, parabenizá-la por ter convocado essa audiência para a gente tratar dessa questão tão séria e tão importante, né, que a gente sabe e que muitas vezes, apesar de muitos e muitas vezes as vozes não são ouvidas ainda, né? Como o Davi falou, né? A gente não tem nenhuma pessoa com deficiência nessa Câmara, a gente não tem nenhuma pessoa com doença rara, né? Nenhum vereador, nenhuma vereadora. Mas eu tenho certeza que esse espaço está aberto e que merece ter representatividade. Essa Câmara precisa ser mais representativa, eu tenho certeza disso. Mas o que impede não são as cadeiras que estão aqui, porque essas cadeiras elas podem ser retiradas para uma pessoa que anda de cadeira de rodas poder entrar ali. O que impede é mesmo que vocês falaram aqui várias vezes, é o capacitismo, né, que é a mesma coisa que impede os negros e negras de estarem nessa Câmara, impede as mulheres de estarem em mais número nessa Câmara e que impediu durante muito tempo. Né? Mas nós estamos nessa luta, a gente gosta de falar de representatividade, mas além disso, como a Floricena bem mesmo falou, né, nós que não temos doenças raras, nós estamos aqui também de mãos dadas para que possa fazer essa luta. Né, a Marília lembrou, né, da gente estava na luta da questão do transporte sanitário também, igual o doutor Antônio, que fez a legislação também, e a gente aprovou a lei aqui do transporte público também gratuito para pessoas com doenças raras, que a gente sabe que o tratamento já é tão caro e a gente também precisa disso. Eu estou em contato com a prefeitura, junto com a Rafaela, que é lá do centro, lá do serviço, do HU, que ajudou a gente também a elaborar a lei, para a prefeitura regulamentar. A gente já está conversando na SMU, parece que está próxima a regulamentação, né, Rita, conversando com a Rita também e com o pessoal dos direitos humanos, que a gente está lá cobrando todos os dias a implementação, né, das nossas leis. E o fluxo já está bem desenhado. E o Tadeu. Ótimo. Ótimo. Passar a palavra para a Rita, gente, Petronilha, que é a Rita,
é assessora lá da Secretaria Especial de Direitos Humanos, e ela trabalha com a questão da pessoa com deficiência, né, Rita? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Só para reafirmar, tá? Já foi bem desenhado esse fluxo da lei, né? Do transporte público. A gente também deu uma olhada, já que a gente mexe com passe livre. E aí foi acatado pelos secretários. Agora vai ser olhada pela prefeita. Em breve a gente está dando essa notícia, né? A questão do passe livre, do serviço sanitário, no transporte sanitário, né, secretário? Para que a gente possa dar continuidade, porque é diferente. A questão do transporte sanitário, para as doenças raras, é um transporte importante, porque ele vai trazer condições para ser transportado com segurança, o que não acontece muitas das vezes a pessoa que utiliza o carro de apoio, né? Porque o carro de apoio ele foi criado num outro momento para outras situações. Então, é isso que a gente tem para falar. E o Biel deixou um abraço, falou que a Secretaria Especial de Direitos Humanos está aberta para que a gente possa garantir os direitos das pessoas com doenças raras. Sem doenças raras, nós estamos lá abertos para todas as pessoas de Juiz de Fora. Tá bom? Obrigada, Rita. Bom, é isso, dizer que nós, né, aqui na Câmara, estamos nessa luta junto com vocês. Eu tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras, né, fala que, né, em nome da Câmara, mas em nome de todos os vereadores que sempre têm muito ouvidos mesmo para essas causas, para essas questões, né? O doutor Antônio sempre nos dá algumas aulas, né, doutor Antônio? Como foi ainda essa semana, quando a gente tratou de questões dos autistas, né, dos planos de saúde, mas a gente está sempre atento aqui, podem contar com essa Câmara. Passar a palavra, vereador André Luiz. Presidente, eu quero, através de Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, através do nosso secretário Ivan, cumprimentar todo o pessoal da mesa, todo o público presente e o público que nos assiste, parabenizar a vereadora Cida por trazer essa audiência pública para discutir esse tema. Realmente é muito importante, né? Existe a data que foi marcada para se comemorar, né? Se comemorar, mas se lembrar desse dia e da importância de se abordar esse tema que é raro também na sociedade, né? Se discutir sobre o assunto. Mas está reunido aqui o poder público, né? Enquanto gestor, enquanto legislador, os profissionais da saúde que estão ali responsáveis direto por esse relacionamento com as pessoas que são portadoras de doenças e as próprios portadores através não só da participação, mas assistindo também. Isso é muito importante, é um início, né? E esse início eu quero parabenizar muito a vereadora Cida Oliveira por chamar essa audiência e é muito importante que ela não se perca muito dessa data que ela foi criada para poder ser lembrado das doenças raras. Agora, unir todo mundo é importante, manter-se unido é o nosso grande desafio, né? E trabalhar unido é onde a gente vai conseguir chegar a algum sucesso. Então, a gente espera que realmente, a partir dessa audiência, a gente consiga, como já foi falado aqui, algumas ações que possam trazer resultados aí eficazes na política pública dentro do nosso município. Era isso, parabenizando mais uma vez e a todos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Guiar. Em primeiro lugar, né, a gente dividiu a mesa aqui porque eu sou presidente da Comissão de Saúde, ela é a presidente da Comissão da Deficiência, então acho que a condução dela seria uma condução muito importante para nós aqui, viu, Laís? Parabenizar a Cida pela proposição e cumprimentar todos aqui presentes, né, de luta, mas fazer uma reflexão, né? Há 48 horas nós tivemos aqui para discutir autismo, né, e neurodesenvolvimento, que obviamente não estão dentro do grupo de doenças raras, mas existe ainda uma confusão muito grande, né, tanto no diagnóstico quanto nas abordagens, mesmo quando você ainda tem acesso a tratamentos, às vezes esses tratamentos
não são condizentes, por exemplo, com a necessidade, às vezes, dessas pessoas. Isso para mostrar, né, que nós precisamos de uma coisa que é a organização da informação, né, Marcelo? A gente precisa, em primeiro lugar, padronizar isso. Eu não queria nem dizer isso aqui, mas quando eu cheguei em Juiz de Fora, e eu estou fazendo 40 anos de formado, eu trabalhei com doença rara aqui numa época muito mais difícil do que hoje. E eu fui muito auxiliado por um grupo de Porto Alegre, do Dr. Giuliani. Eu mandava o plasma para lá, mandava as imagens, né, e eles me mandavam esses exames. A gente fazia isso pelo SUS. E eles me davam um retorno lá, se fazia na época o que era possível ser feito, mas eu não via naquela época a dificuldade que eu vejo hoje. Isso, hoje, o entendimento que eu tenho é porque lá existia, né, um nível de organização muito grande, tanto na formação, no diagnóstico, essa preocupação de retornar para o profissional, inclusive, a informação. Com relação às doenças raras, nós temos aqui uma perspectiva, né, Marcelo? Não é colocar tudo, como você disse aqui, aos ombros de um setor só, responsabilizar só um setor. Mas o serviço de doenças raras, ele tem e traz uma possibilidade muito grande de organizar esse sistema de informação, da gente poder trabalhar isso, tanto na formação acadêmica, né, todos os profissionais que estão dentro de cursos, principalmente os cursos da saúde, porque o diagnóstico hoje, ou a percepção, não está na mão mais de uma categoria profissional, ela engloba outros profissionais, né? A gente, às vezes, recebe pacientes encaminhados por cuidadores. Eu vou muito falar para cuidador, então, às vezes, eu chego lá e me exponho para eles, né, com relação, principalmente, à síndrome de Down e o autismo, e depois eu costumo receber desses cuidadores que estão em algumas residências, eles percebem lá uma criança ou outra e encaminham esse paciente para a gente ver como que a informação ela pode produzir um bom caminho, um bom fluxo. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Se a gente não organizar isso, a Mônica e a Marília que estão aqui, né, representando mais o movimento, a invisibilidade ela vai ser difícil de ser transposta, porque sem informação, o que sobra para a gente é capacitismo mesmo, é a pessoa achar que entende mais do outro do que o outro, a pessoa que está dentro da dificuldade. Mas é muito importante, viu, Cida, essa discussão, uma discussão que traz reflexão. Eu acho que, o Ivan, a ativação, né, desse núcleo, né, de doenças raras é muito importante, mas essa parceria com o Serviço de Doenças Raras para capacitação, para disseminação de informação, é muito importante para a gente mudar essa realidade e fazer de Juiz de Fora, né, às vezes, uma cidade até pioneira, né, na concepção do entendimento dessas doenças. Parabéns a vocês, é isso aí. Desistir jamais, não é mesmo? Muito obrigado. Registrar a presença também aqui no plenário do vereador Juraci Schaefer, né, do vereador André Luiz também, que já também fez uso da palavra. E vamos passar agora para a palavra, né, para a vereadora Cida Oliveira, que é a proponente dessa audiência, para as suas considerações finais. Então, eu acho que essa audiência, ela cumpriu um papel extremamente importante, que não só da reflexão, mas também da gente dar continuidade à luta, né, de buscar todos os dias, né, aquilo que a gente sabe que é necessário para a gente, para que a gente possa viver, né, com dignidade, né. Escutei atentamente cada um, anotei algumas coisas, né. O Davi falou
e eu fiquei pensando na questão de fiscalizar os passeios, né? Observar isso, ele tem razão. Me lembro quando a minha mãe era cadeirante, era uma das coisas que eu mais... Era, porque hoje ela não está mais presente com a gente, era uma das coisas que mais me incomodava, é isso, né? Um passeio que não atenda às necessidades. Então, assim... Então, eu escutei cada um de vocês aqui, anotei algumas coisas, acho que foi a Floricena que disse, ou nós salvamos junto, ou não salvamos ninguém. Muito bom o que você disse. Eu não sei, acho que foi você, Marília, que falou nada para nós sem nós. Né? Foi a Fernanda? Ah, muito bem. Então, não anotei tudo então, com tanta precisão. Mas como eu disse que eu acho que essa audiência cumpriu o seu papel, porque a Marília trouxe aqui, por exemplo, que eles estiveram no Senado, tiveram uma audiência na Assembleia Legislativa em Minas Gerais, né, junto com o deputado Betão, e a gente traz esse debate aqui hoje. Então, eu acho, e aí era uma indagação eu esqueci o nome dela, da primeira pessoa, que ela disse. Débora. A Débora. Essa audiência é para dar visibilidade para que as pessoas percebam que nós existimos, que nós estamos aqui e que a nossa luta ela é contínua e diária. Então, eu acho que o secretário Ivan traz aqui uma discussão e reafirma, né, a questão do comitê, né, ele disse, não é a reabertura, mas é dar continuidade. Acho que isso é muito importante, viu, secretário? Eu acho que a gente sai com essa tarefa também dessa audiência, para que a gente possa, né, dar continuidade ao nosso comitê. E tenha em nós, tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão, Laís e o André, o vereador Antônio, né, Juraci, o Wagner, e os outros que não estão aqui, que com certeza estão em atividades fora dessa casa, estamos abertos aí para que a gente possa fortalecer, né, essa luta de vocês. Né? Eu acho que, dando a mão, nós estaremos todos, né, num mesmo propósito, numa mesma direção. Então, eu acho que é isso que eu digo aqui. Peço desculpa ao doutor Marcelo, porque na hora que eu disse o nome dele, eu falei errado, porque, na verdade, estava escrito errado, viu, doutor Marcelo? Então, desculpa, viu? Então, coloco isso aqui para a gente poder dar continuidade. E vamos voltar. O dia 29 de fevereiro é o Dia, né, Mundial de Doenças Raras, mas nós não podemos só trazer no dia 29. Temos que dar continuidade a todo o debate. E olha para essa casa, viu, como uma companheira, né, uma instituição que está ao lado de todos e todas. Então, obrigada, eu acho que nós cumprimos o nosso papel. Um abraço a todos. Obrigada, vereadora Cida, e parabenizá-la novamente por convocar essa audiência, para que a gente estivesse aqui hoje falando tanto, né, sobre essas questões que a gente ainda precisa, né, falar demais. Então, queria agradecer, né, a presença de todos e todas aqui, agradecer também os funcionários dessa Câmara, que torna, né, o nosso trabalho possível, agradecer a Cíntia, subsecretária interina de regulação, Karina, gerente do Departamento de Regulação Ambulatorial, Paula, coordenação do Centro de Doenças Raras do Hospital Universitário, Daniele... O que eu faço? Isso mesmo, vereadora Cida aqui. Eu não posso... O que eu faço, meu Deus do céu? Tá.
Obrigada. Isso mesmo. Agradecer também a Daniele, representando o DID, né, o Departamento de Internação Domiciliar, a Rita Petronilha, representando o secretário Biel de Direitos Humanos, o Wellington de Assis, setor de regulação, Ivan Scheble, secretário de Saúde, Dr. Marcelo Maroco, responsável técnico, né, da Coordenadoria do Serviço de Doenças Raras do HU, Mônica Dato, vice-presidenta do Movela, Marília Bonotto, presidenta do Movela, Fernanda Nunes, da Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares, Abralinf. Agradecer também as pessoas que... Agradecer também a Mônica Cury, representante do mandato da deputada federal Ana Pimentel, que também estava aqui presente acompanhando a nossa audiência. E agradecer também as falas, né, de quem estava aqui acompanhando, da Débora, da Floricena, da Lívia e do Davi, que com certeza contribuíram muito, né, com a nossa audiência pública, e agradecer, né, todas as pessoas, todos os nossos telespectadores aí da JF TV Câmara. E daqui a pouco a gente vai ter início a primeira reunião ordinária do terceiro período legislativo. E antes, né, de encerrar, chamar todo mundo que quiser vir aqui na frente para a gente fazer uma foto para registrar a nossa audiência pública. E a gente dá, a pedido da proponente, né, da vereadora Cida Oliveira, e a gente, por aqui, dá por encerrado essa audiência pública.